Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um semestre de estudos, né, gente? Estamos na semana 1 do PET 3, terceiro bimestre, tá? Então, nós temos agora nesse semestre dois bimestres, o terceiro e o quarto. Então, precisamos buscar motivação, né, gente? Eu espero que vocês estejam motivados, espero que vocês sejam felizes, com saúde, que saúde, nós precisamos de saúde, né? Se não tivermos saúde, não tem como fazer nada. Então, eu espero que Deus abençoe todos vocês e que esses bimestres sejam iluminados, que vocês busquem aí conhecimento, porque fazer lição por fazer, gente, escrever por escrever não é buscar conhecimento. Sabemos que está muito difícil essa pandemia, esse processo de estudo remoto não está fácil para ninguém, para o professor está difícil, para o aluno está muito mais, né? Não está motivador, está estressante. Mas vamos lá, vamos viver a realidade, vamos entender o processo. Foi algo que Deus preparou para nós vivermos, nós vamos viver e desfrutar, né, de uma melhor forma possível, tá? Vamos entender o que Deus está querendo de nós, né? Então vamos entender e não vamos ficar debatendo, né? Então vamos lá, vamos aos estudos, força aí, fé e foco, tá? Compreensão e produção de texto, nós vamos compreender texto e produzir texto, certo? O tema é modalização em texto, modalização em textos, textos escritos ou textos falados, os dois. Modalização vem de que palavra? Modo, maneira, forma. Então, modalização é o modo como as pessoas colocam seus pontos de vista numa fala, num texto escrito, tá? Uma forma como o emissor, no caso eu estou sendo emissora agora, como eu me expresso. Eu estou usando palavras que indicam, que manifestam uma forma de eu pensar, de uma forma uma forma de se colocar. Então, são modalizadores, né? Vamos ver? Olha só essas duas frases. Maria foi embora do país. É uma frase, uma oração aqui. Olha a outra. Infelizmente, Maria foi embora do país. Então, infelizmente aqui é um modalizador, é um advérbio. Infelizmente, um advérbio de modo. Então, vocês notaram a diferença nessas duas frases, nessas duas orações, essas duas informações? A primeira passa a informação de ida de Maria para um país, de forma objetiva, forma bem clara. Ficou claro, né, que ela foi embora. Já a segunda passa a informação de que ela foi, mas acrescenta um tom de tristeza na fala de quem se expressou. Quem disse com frase, disse de uma forma triste. Como é que você percebe a forma de tristeza? Através do modalizador, infelizmente, que é um advérbio, tá bom? Então é diferente. Maria foi embora do país. Infelizmente, Maria foi embora do país, né? Então, aí existe a diferença, tá bom, gente? Então, nós vamos ver aqui o conceito de modalização diz respeito à expressão das intenções, tá vendo? E pontos de vista do enunciador, de quem está enunciando, passando a informação. É por intermédio da modalização que o enunciador inscreve no enunciado seus julgamentos e opiniões sobre o conteúdo de que escreve, fornecendo ao interlocutor pistas ou instruções de reconhecimento do efeito de sentido que pretende produzir. Então, o enunciador, ele pode usar esses modalizadores e através desses modalizadores, o interlocutor, ou seja, aqueles que estão ouvindo, que no caso são vocês aí, né, que estão me ouvindo, vocês vão descobrir qual é a intenção, qual foi o efeito de sentido, qual foi o sentido que eu quis transmitir aquela ideia. Com sentido de quê? Sentido de afetividade, sentido de raiva, dependendo da forma como é usado o modalizador, vocês vão falar, nossa, a professora Andréia estava muito chateada, olha o modalizador que ela encontrou, né? Que ela usou. Então, os modalizadores, eles descrevem, eles trazem um julgamento sobre o enunciador, tá? Modalização, então, é o que? É o uso de mecanismos discursivos, são palavras ou expressões, que apresentam a função de manifestar o posicionamento de quem fala, de quem escreve, em relação àquilo que é dito ou escrito. Então, é um posicionamento, um ponto de vista em relação àquilo que está sendo falado.
Ou seja, a modalização é o modo como alguém defende o seu ponto de vista. Né? Na segunda frase, que analisamos, por exemplo, o posicionamento do enunciador em relação à ida de Maria para o outro país é de tristeza e não de alegria, né? De alegria seria assim: felizmente Maria foi embora do país. Felizmente. Felizmente Maria foi embora do país. Quer dizer, estava passando a ideia, o enunciador estava passando a ideia de que ele estava muito feliz porque Maria foi embora. Né, gente? Perceberam? A modalização é feita por meio de modalizadores, é claro. Como pode ser? Né? Que podem ser essas palavras, pode ser o que? Advérbios, pode ser verbos. Então, advérbios, talvez. Talvez eu viaje amanhã para Santa Helena. Ó, é diferente se eu falar amanhã eu vou a Santa Helena. É bem conclusivo, é bem objetivo, né? Amanhã vou a Santa Helena. Se eu disser talvez amanhã irei a Santa Helena. Olha o talvez, gente. Talvez traz ideia de dúvida, né? Então, são advérbios aí, talvez, felizmente, infelizmente, lamentavelmente, certamente, usualmente, geralmente. Então, essas palavras são modalizadores. Verbos no imperativo, verbos que indicam conselho, que indicam pedido, ordem. Eu ordeno, eu proíbo, eu permito. Essas formas não são com os verbos no imperativo. Desculpa, essas formas não estão com os verbos no imperativo. Tem valor imperativo pelo sentido do verbo, tá? Então, eu ordeno. Então, essas expressões, elas têm essas ideias de verbo no valor de imperativo, tá bom? Eu ordeno que você fique quieto. Então, olha só, fique quieto. É bem mais leve. Agora, eu ordeno, né? Olha a força. Então, modelizador. Verbos auxiliares: pode, deve, ter, de haver, de precisar. Deve haver uma forma, né, de se fazer as atividades de maneira mais precisa. Então, deve haver. Então, vocês podem buscar aí que deve haver uma forma. Então, são verbos que modalizam e que mudam o sentido, né? Expressões como é certo, é preciso, é necessário, eu creio, eu sei, eu duvido, eu acho. Tá vendo? Tudo isso são modelizadores também, tá bom? É certo que o Brasil caminha para um avanço na questão da vacinação. É preciso que o governo crie formas de agilizar essa vacinação. É necessário, né? Então, traz aquela questão de necessidade, é preciso. Além disso, eles podem ser divididos em alguns tipos. Olha os tipos, gente: asseverativos, dubitáveis, delimitadores, deontológicos e afetivos. São os tipos de modalizadores do discurso falado ou escrito. Os asseverativos estão ligados aqui, aqueles que conferem certeza no discurso, podendo afirmar. Você vai usar evidentemente, certamente eu irei me formar, certamente. Então, você tem aí a certeza. Então, são asseverativos. Claro que eu vou fazer a lição. Sem dúvida nenhuma eu vou prestar atenção. Sem dúvida nenhuma eu vou assistir esse vídeo. Espero que assista, né? Espero que você não inicie e termine. Ou negativos também, né, gente? Não, de jeito nenhum. De forma alguma eu irei estudar, irei buscar conhecimento. Então, gente, olha, ou melhor, de forma alguma eu deixarei de estudar. Então, são os negativos, são asseverativos. São modalizadores que trazem certeza de forma afirmativa ou de forma negativa. Dubitáveis, aqueles que colocam em discurso uma dúvida. Talvez, possivelmente, é provável. Né? Então, você sempre coloca uma dúvida na questão da sua fala. Delimitadores, delimitar, colocar uma restrição. Aqueles que estabelecem uma restrição ou um limite ao entendimento do alcance dos conceitos do discurso. Quase conseguiram. Então, não conseguiu, né? Quase. Tipo de, espécie de, linguisticamente, matematicamente, geograficamente. Então, aquilo que deixa um limite, assim, ao entendimento das pessoas que estão conceituando o seu discurso ali. Então, deixa sempre uma restrição, um limite. Os deontológicos, aqueles que iniciam obrigatoriedade, proibições ou permissões. Obrigatoriedade, proibições ou permissões. Necessariamente,
É preciso fazer leitura necessariamente. Obrigatoriamente, o aluno deve ler o assunto para resolver, para conseguir resolver as atividades. Não deve fazer, deve apresentar. Então, são deontológicos, aqueles que indicam obrigatoriedades ou proibições. Afetivo, já fala, afeição, emoção. Apresentam emoções do enunciador. Aquele que está enunciando vai apresentar emoções diante do conteúdo do discurso, diante do posicionamento, predileções. Infelizmente ou felizmente, curiosamente, né, assustadoramente, sinceramente, francamente, gente, é preciso mudar essas questões. Então, indica aí a afetividade, né? Então, vocês vão ver as atividades aí. Vocês têm texto, gente, que vocês precisam colocar aí, ó. Vocês têm, na atividade 1, vocês têm aí um texto em que vocês vão analisar e classificar os modalizadores, destacados usando o seguinte código. Para A, os modalizadores asseverativos, o D para debutáveis, o DEL para delimitadores e o DEL, né, com O, o deontológicos e o AFE afetivos, tá? Coloca a classificação dos parênteses ao lado das palavras destacadas. Então, cada palavrinha aí vocês têm o parênteses, né? Que vocês vão colocar aí o códigozinho, tá certo? Aqui na 2, analise o texto abaixo e classifica os modalizadores, da mesma forma também, colocando o código. Então, você vai ver aí, essas palavras que estão em negrito, essas palavras, elas vão te indicar uma ideia. Você vai ver se é um modalizador asseverativo, se é debutável, se traz dúvida, né? Se traz um limite, se traz uma emoção. E aí você vai colocar esse código aí de acordo a sua compreensão. O texto 3, você tem uma linguagem verbal. Nós temos, né, aí um texto 3 aí com a linguagem verbal e não verbal, que é com desenho. Um banho quente de chuveiro elétrico de 15 minutos consome 135 litros de água. Um banho por 5 minutos, fechando o registro, para se ensaboar, consome apenas 45 litros. Então, vocês vão ver aqui, ó, o vocábulo do texto lido, que é classificado como modalizador por inserir uma opinião do enunciador sobre o assunto veiculado é. Qual é o vocábulo desse texto aqui, que nós lemos agora com esse chuveirinho aberto? Qual o vocábulo que é colocado como uma opinião do enunciador, gente? É o apenas? É o consome? É o quente? É a palavra elétrico? É a palavra ensaboar? Que seria o modalizador? Tá muito fácil, né? Qual o sentido construído pelo autor ao utilizar o modalizador apenas? Caso ele não tivesse utilizado essa palavra, o sentido do texto seria o mesmo? Vocês vão dar opinião. Seria o mesmo sentido? Traria o mesmo sentido? O que mudaria se não tivesse essa palavra aí, tá? Vocês vão explicar. Bom, fique com Deus. Responda aí com carinho, muita atenção. E até a próxima semana. Até a próxima aula, tá? Entregue essas atividades na sexta-feira, ok?